Olá, tudo bom? Hoje nós vamos continuar então a nossa conversa para falar um pouco mais sobre vinho, descomplicando ele um pouco. E o tema escolhido da noite foram os aromas de vinho tinto. A questão dos aromas ela é bem interessante, é bem legal, porque ela, para quem não está acostumado, às vezes nem entende muito, né, como é que o pessoal consegue tirar uma taça de vinho e conseguir identificar aromas de ameixa, de cereja, até mesmo de chocolate, café, né, mas isso é porque quando tu cheira uma taça de vinho, a tua memória olfativa que vai te trazer alguma lembrança. Então, às vezes, se tu cheirar uma taça de vinho e tu nunca cheirou uma ameixa, tu nunca vai conseguir identificar esse aroma naquela taça de vinho, por mais que aquela cepa ou aquela uva apresente esse aroma característico. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, inclusive indicando algumas brincadeiras que a gente costuma fazer para treinar e estar sempre ativando a memória. Uma primeira dica é para quando as pessoas vão no mercado, por exemplo, passar na seção de frutas e verduras, pegar ali um limão, uma manga e cheirar ela assim in natura, porque isso vai fazendo com que a tua memória ela sempre fique fresca. Então, quando tu cheirar um vinho, tu vai conseguir identificar esse aroma que vai estar ali sempre presente na tua memória. E começando então, a gente separou a nossa brincadeira, que foi colocar alguns aromas dentro das taças. Isso é bem legal, é legal de fazer entre amigos também, ou mesmo às cegas, porque aí você consegue já ir treinando mais o teu olfato também, para conseguir identificar esses aromas nos vinhos. Para começar, a gente separou uma ameixa fresca, que é uma fruta bastante encontrada em vinhos, e é legal de falar que a diferença entre frutas frescas e frutas mais maduras, ou mesmo fruta em passa, em compota, normalmente vinhos jovens costumam apresentar aroma de frutas mais frescas, enquanto vinhos mais envelhecidos costumam encontrar aroma de fruta em passa, fruta bem madura. Aroma de fruta normalmente vai ter, são os chamados aromas primários, que são as frutas e flores. Normalmente eles são encontrados no vinho porque o vinho é feito a partir da uva. Mas o que difere é realmente o estado da fruta para conseguir identificar se o vinho já está mais evoluído ou não. Além disso, também, quando a plantação é num clima mais frio, mais ameno, a tendência é que esses aromas remetam a frutas mais jovens, frutas recém-colhidas, por exemplo. Já se é uma uva que foi plantada num clima mais quente, ela tende a ter um aroma mais voltado para essa fruta mais passada, uma fruta bem madura, uma fruta em compota. Então são várias diferenças que podem ter, não só pela característica da cepa, mas de onde foi plantado e o clima no qual aquela uva foi colhida. O segundo aroma que nós separamos, e o legal de colocar o produto dentro da taça é que acaba concentrando o cheiro. Então o cheiro fica super pronunciado e depois que tu cheirar ele na taça e depois cheirar num vinho, vai ser bem fácil fazer essa identificação. O figo seco, o figo turco, ele é um aroma que ele é comum em vinhos de Cabernet Sauvignon, né, a Cabernet Franc, ao passo em que a ameixa, que foi a primeira, ela é mais voltada para um vinho da cepa Merlot, por exemplo. Continuando, nós separamos aqui um pimentão verde. E o pimentão a gente já está bem acostumado a sentir ele, principalmente no Carmener chileno, e em vinhos chilenos normalmente ele aparece. Isso é tanto uma característica da uva, quanto também do próprio terroir, do clima e do solo da região. O pimentão também, ele aparece bastante em Cabernet Sauvignon e em Cabernet Franc. Aqui no estado, muitos das nossas cepas também apresentam essa característica. O pimentão, ele também é chamado como aroma de pirazina. Preciso ter cuidado nele porque quando ele toma conta, digamos assim, do aroma do vinho, pode ser um defeito porque porque a uva foi colhida muito cedo, ou pode ter acontecido alguma outra coisa. Então o pimentão ele pode estar presente nos aromas, mas não ser a maior parte, não tomar conta ou não estar se diferenciando dentro da gama inteira de aromas. O próximo aroma
é um aroma de cardamomo, né? Cardamomo é um tipo de especiaria. Normalmente, quando está acostumado ou está começando a identificar os aromas, não se consegue identificar exatamente qual é o tipo de especiaria, né? Então, normalmente, quem consegue fazer essa diferenciação é quem já está bem treinado, bem acostumado a fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de treinamento. O cardamomo, ele acaba estando presente em vários tipos de cepas, não só pela característica da uva, mas por muitas vezes estar presente nas torras dos barris, onde aqueles vinhos são guardados e armazenados para ter uma evolução para depois ir para a garrafa. Então é um aroma bem comum de ser identificado nos vinhos tintos. Isso, e esses são aromas já secundários e terciários, eles aparecem para vinhos que já têm uma certa evolução. E aí vai depender realmente do tempo de evolução para eles estarem mais presentes ou menos. Continuando, a gente separou aqui um aroma defumado, que é um lombo defumado, e ele é a característica dos vinhos que passam por barrica de carvalho, porque é a barrica que vai dar esses aromas mais evoluídos, como o defumado para o vinho. Ele é bastante encontrado normalmente no Cabernet Sauvignon, com mais tempo de guarda. Por último, então, um dos mais comuns artefatos que a gente tem aqui no Brasil, que é o chocolate, né, que todo mundo adora e está bem acostumado a sentir o aroma, que ele é presente muitas vezes em vinhos que tem um tom mais adocicado em aromas, né? Então ele é bem presente até mesmo no Merlot, alguma coisa de Syrah, Grenache também é bem comum de ser identificado. E além disso, às vezes a torra também dos barris ela traz esse aroma. Então é uma amplitude bem interessante e uma diversificação de aromas que podem ser encontrados aí num número infindável. Isso. Os aromas eles não estão presentes sozinhos, muitas vezes eles estão combinados, por isso que precisa ficar mexendo a taça para o vinho e abrindo e encontrando todas essas camadas de aromas dentro dele. E geralmente, quando a gente fala essas características aromáticas para o consumidor, é para que ele possa imaginar como é o vinho e assim facilitar na escolha, que tipo de vinho que ele prefere. Aí só para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês, vou mostrar aqui um pouco do quadro, né? O quadro tem uma identificação bem interessante de aromas diferentes, né? Por exemplo, groselha preta, groselha vermelha, grafite, manteiga, limão, fumaça. Então, esses tudo são uma gama de aromas que podem estar presentes no vinho, dependendo da cepa e do tipo de barril que foi usado para sua guarda. Muito obrigada por estarem presentes com a gente hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente vai continuar esse nosso bate-papo sobre aromas, dessa vez falando sobre os aromas de vinho branco. Tchau, tchau, pessoal.